Lucas capítulo 13, eu quero ler com vocês a partir do verso 4. Que diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Papai, abençoa a Tua palavra, que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz, que possamos corresponder, Senhor, com aquilo que Tu tens para falar conosco, para ministrar as nossas vidas. Por isso, toma-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero conversar com vocês sobre algo que nós como igreja precisamos muito. E quando eu me refiro a nós igreja, eu não estou me referindo necessariamente só à CTF, mas eu me refiro à igreja e à igreja mundial. Nós como igreja cristã, nós precisamos de um negócio. E o que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre avivamento. Nós precisamos ser avivados pelo Senhor. Nós precisamos ser tocados por Deus. Esse tema avivamento começou a vir, a surgir nesses últimos dias, depois que aconteceu algo lá numa universidade nos Estados Unidos. Eu não sei o quanto de vocês acompanharam isso, na sua bolha de rede social, o quanto você viu isso, mas nós tivemos nos Estados Unidos, em Asbury, numa universidade, um grupo de jovens que se reúnem, como se reuniam sempre, para fazer um culto na capela da universidade. E ali eles começam a adorar a Deus, num culto que normalmente durava umas 2 horas. O culto termina e a galera começa a ir embora, mas alguns jovens decidem continuar, porque o culto foi diferente. A presença do Senhor veio de uma forma diferente, e eles continuaram ali adorando por um tempo. A galera que saiu foi, sei lá, fazer o quê? E de repente, 2, 3 horas depois, os caras avisaram: sabe aqueles que ficaram lá adorando? Continuam lá, eles continuam adorando lá. E eles voltaram para lá para ver, e a galera estava adorando, e tinha uma presença gloriosa de Deus. E eles se uniram em adoração. E deu 3 horas, 4 horas, deu 1 da manhã, deu 6 da manhã, deu meio-dia do outro dia, deu meia-noite de novo, e deu meio-dia do outro dia, meia-noite de novo, e eles 24 horas sem parar, seguiam adorando, as pessoas vinham vindo para a capela, e as pessoas seguiam adorando. Isso durou semanas, 24 horas, 7 dias na semana, as pessoas indo àquele lugar, simplesmente para adorar. A cidade é uma cidade pequena, de repente ela tinha mais visitantes vindo para a universidade do que habitantes na cidade. Uma multidão chega, fila de gente para entrar. O Oséias me escreveu dizendo que tem um monte de sommelier de avivamento, da galera que vai experimentar o que é aqui, que às vezes é muito curioso. Mas tinha muita gente ali que foi com um coração sincero dizer: Senhor, eu quero te experimentar, eu quero viver. Por quê? Porque nós ansiamos avivamento. O mundo inteiro começou a buscar isso. A grande questão é que sim, nós precisamos de avivamento. A igreja carece de avivamento. A resposta para a igreja é avivamento. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que é avivamento? A palavra avivamento, o termo avivamento, não é bíblico. Ele não está na Bíblia, o termo avivamento. Nós encontramos avivamento na Bíblia, mas o termo avivamento não é bíblico. Ele foi cunhado depois para expressar isso aí que nós vemos acontecer na Bíblia. Assim como, por exemplo, batalha espiritual. Ele não é um termo bíblico. Ele foi cunhado na década de 90 por um cara chamado Peter Wagner, onde ele cria um termo para aquilo que a gente fazia antes. A Bíblia fala de batalha espiritual. Ela fala de que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, poderes e domínios. Nós vemos que existe uma luta nas regiões celestiais. Mas o termo batalha espiritual não é bíblico. Ele foi cunhado depois para expressar o que a gente fazia. Avivamento é a mesma coisa. Então nós falamos muito de avivamento. Mas o que é avivamento? Nós vemos muitas igrejas fazendo o seguinte: venha para o nosso culto de avivamento. E o que elas querem dizer com isso? E na maioria delas são pessoas sinceras, são pessoas que estão ali com um coração sincero, vão fazer uma conferência de avivamento. E o que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que naquele culto as pessoas vão buscar o Espírito Santo, elas vão tentar receber algo precioso de Deus, vão orar por cura, vão, fazer um monte de coisa, mas que querem tocar os céus. Ao longo dessa jornada, a gente tem visto muita coisa acontecer.
E aí as pessoas dizem assim, a nossa igreja está em avivamento. E por que ela está em avivamento? Porque tem pessoas caindo, chorando, berrando, gritando, rindo, né, fazendo umas coisas muito malucas, muito estranhas. Não, cara, a sua igreja não está em avivamento porque pessoas estão caindo, chorando, berrando, gritando, pulando, correndo. Não, nós não estamos. A nossa igreja está em avivamento porque ela está crescendo. Ela tem muita salvação, muitas almas estão vindo para a igreja. A nossa igreja está em avivamento, aleluia. Não, a sua igreja não está em avivamento pelo fato das pessoas estarem vindo para a sua igreja, pessoas estarem crescendo, a igreja está crescendo e pessoas virem para cá. Nós estamos em avivamento porque pessoas estão sendo curadas, milagres estão acontecendo, cego está vendo, coxo está andando, paralítico está andando, o cego está vendo, surdo está ouvindo, para não vai que a gente troca isso aí, dá um nó do caramba isso aí. Cara, tem acontecendo um monte de milagre. A nossa igreja está em avivamento? Não, cara, a sua igreja não está em avivamento porque pessoas estão sendo curadas. Quando o avivamento acontece, nós temos curas, nós temos libertações, nós temos manifestações, nós temos salvações, nós temos algumas coisas estranhas também acontecem quando acontece avivamento, mas avivamento não são essas coisas. Avivamento não é isso. Isso acontece quando tem avivamento. Algumas pessoas criticam alguns avivamentos quando acontecem algumas coisas meio estranhas, assim, né? Mas, cara, umas coisas estranhas. E tem umas coisas meio estranhas. Quando a gente fala, depois eu vou citar de novo, mas quando a gente lembra, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, né? Da Azusa Street, que aconteceu em 1906, no início do século XX. Cara, era um tempo difícil nos Estados Unidos. Era luta racial. As mulheres não tinham direito a nada. De repente Deus decide descer numa igreja de um pastor chamado William Seymour, um negro, aonde a maioria das pessoas que se achegaram num primeiro momento na igreja para beber daquilo que Deus estava derramando eram mulheres. Então tu imagina o paradigma que estava sendo quebrado em 1906. E elas começam a ser cheias do Espírito Santo, a falar em novas línguas. E a história conta que era um prédio de madeira, que antigamente foi um estábulo de cavalos, era um prédio de madeira, aonde Deus tocava naquelas mulheres, e elas começavam a se chacoalhar, e elas se chacoalhavam com uma violência tal, tem nos registros da história, que grampos do cabelo dela voavam e grudavam na parede. Tu imagina o perigo que é num culto desse. Se tu chega num culto desse, o cara distribui EPI na entrada. Tu chega, se você quiser entrar, você vai ter que botar capacete, óculos e tal, porque é um perigo, você pode ter um acidente. Mas essas coisas aconteciam na igreja, essas coisas aconteciam no mover de Deus. As pessoas, cara, mas é muita coisa estranha, isso não pode acontecer. Deixa eu fazer uma propaganda, eu faço de vez em quando as propagandas, umas pregação minha, né? Mas tem uma propaganda, a gente faz um merchan. Mas olha só, tem uma propaganda, tem uma mensagem no YouTube, é antiga pra caramba, ainda né, no outro prédio velho ainda, se eu não me engano, onde eu falo sobre as manifestações do Espírito. E aonde a gente diz assim, cara, isso Deus não faz. Porque a gente tem um certo paradigma, não, isso não é de Deus, Deus não faz. A gente tem uma certa ideia, não, isso Deus não faz. E na pregação eu falo justamente disso, cara, cuida, porque Deus faz umas coisas doidas. Imagina você sendo um cego. Você está assim, cego. E aí de repente Jesus chega perto de você. E aí você pensa assim, cara, Jesus chegou perto de mim. É a oportunidade que eu tenho de ser curado. E de repente tu ouve um negócio assim. Aí tu acha alguém e pergunta, mano, o que foi isso? Então, te contar, Jesus puxou um catarro aí. E o que ele está fazendo? Cuspiu no chão. E agora o que ele está fazendo? Fez lodo. E agora o que ele está fazendo? Acabou de juntar. E está vindo na tua direção. O cara fica assim, não. Mas por quê? Ah, mas é Jesus que cuspiu. Mas é cuspe. Né? Era muito melhor ele chegar, passar álcool em gel, máscara, e de longe dizer assim, ser curado. Muito mais higiênico, no dia de hoje, negócio complicado. Mas não, cara, Jesus faz uns negócios meio estranhos, assim. Ele faz umas coisas malucas que quebram os nossos paradigmas, justamente para ofender a nossa religiosidade, para ofender a nossa estrutura religiosa. Tem os seus exageros, obviamente, tem as coisas que às vezes passa do limite, sempre tem. Mas estudando avivamento, nós entendemos que avivamento ele carrega 3 características. Ao longo da história dos avivamentos, os avivamentos, quando tiveram grandes despertamentos espirituais, eles carregaram 3 características. A primeira delas é a renovação.
As pessoas, elas são renovadas pelo Espírito. Elas têm encontros com Jesus e são renovadas. Elas começam a ter experiências com Deus. Algumas são meia doidas, assim, algumas são malucas, algumas são muito estranhas, né? O próprio John Arnott, quando começaram as manifestações lá em Toronto, ele comentava e ele dizia assim: cara, tem coisa que eu sei que é da carne, mas tem coisa que é do Espírito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou parar tudo para que ninguém tenha nada e eu vou tirar daqueles que estão tendo de fato experiências reais com Deus, de terem uma experiência real com Deus, né? E aí ele cita um grande evangelista que eu não lembro mais, da época dos avivalistas. Ele diz que ele falando, né, ele dizendo que esse cara orava e ele dizia assim: Deus, manda avivamento sem os defeitos que ele tem, mas se isso não for possível, manda com defeito e tudo, mas manda avivamento. O que nós precisamos é de um despertar de Deus, de que Deus ministre as nossas vidas. Então, quando ocorre um avivamento, quando a gente olha para a igreja assim, a igreja ela começa a ter essa renovação. Ela começa a ter experiências com Deus. A segunda característica que nós vemos de um avivamento é que ocorre um despertamento da igreja. A igreja ela é despertada para orar. As nossas reuniões de oração já não são mais de 4, 5 ou 15 pessoas. Elas começam a ser as reuniões mais frequentadas da igreja, porque as pessoas querem estar com Deus. Nós começamos a ver uma igreja que começa a orar mais, começa a buscar a palavra mais, começa a jejuar mais. Nós vemos uma igreja que ela começa, preste atenção, aonde o culto passa de fato a ser centrado nele, onde as pessoas vêm para se encontrar com ele. Elas não vêm para bater ponto e dizer: está pago, né? Parece que está indo na academia, ele tira a foto da igreja e está pago, né? Cumpri a minha missão na semana. Não, cara, ele vem porque ele quer encontrar com Jesus. Ele entra por aquela porta na expectativa de encontrar o amado da sua alma. Tudo gira em torno dele. Ele é o centro gravitacional da vida da igreja, da minha vida. Jesus passa a ser o centro, tudo orbita ao redor dele. Quando uma igreja está em avivamento, ela experimenta uma renovação pessoal e um despertar coletivo como comunidade. Terceira característica que nós vemos em um avivamento é que Deus traz uma reforma na igreja. Deus traz algo que a igreja perdeu ao longo da história. Primeiro avivamento, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vimos também umas coisas muito estranhas acontecendo. Imagina tu entrar numa sala e tu olhar para a galera e ter uma chama de fogo queimando na cabeça. Os caras tipo: eita! E aí a galera conversando umas línguas diferentes, e a ponto deles acharem que a galera estava bêbada àquela hora da manhã. Imagina como deve ter sido a impressão que você entrar numa sala e ver aquilo. Imagina alguém chegar aqui e ver achando que nós estamos tudo bêbado. Com certeza nós não estávamos sentadinhos assim, na cadeira. Ia ser uma muvuca um pouco diferente. Mas assim começa a igreja nasce dentro desse despertar de Deus, dentro dessa coisa louca de Deus, do fluir do Espírito Santo de Deus. E deixa eu abrir um parênteses, eu acho muito legal isso. Eu tive a oportunidade de traduzir o John algumas vezes, o John Arnott, que é o pastor de Toronto. E numa das últimas vezes que eu traduzi ele estava falando com pastores e ele largou essa, olha isso. O bicho largou assim, disse assim: sabe o quê? Às vezes a gente tenta controlar as coisas. E quando a gente controla, imagina na natureza, quando a gente controla as coisas, a gente constrói, sei lá, uma plantação só de peras. E aí é quilômetros de peras. Você precisa construir uma irrigação, você precisa construir uma estrutura de levar, sei lá, não sou agricultor, mas de levar um monte de coisa para lá, para que a coisa funcione. Agora, quando você chega numa floresta, é uma bagunça, porque é tudo que é tipo de planta, é uma confusão de coisas que foram ali, mas ali existe um ecossistema perfeito. Para nós parece bagunçado, mas ali existe um ecossistema totalmente perfeito, que se retroalimenta. Quando a gente tenta organizar e botar numa caixinha e dizer não, tem que ser assim, a gente precisa ficar adubando, senão vai morrer. Quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando assim: mano, que doideira isso, cara. Por isso que ele é o pastor, né? E eu sou o Arigó que traduzo ele. Mas nós tivemos esse mover de atos. A igreja ao longo da história se perdeu. Ao longo da história ela foi perdendo coisas, ensinos, valores.
E tivemos despertamentos ao longo dessa história que resgataram esses princípios. Um dos mais importantes, nós, de teologia protestante, foi a reforma de Lutero. Quando restaura de volta à igreja o conceito de salvação por graça. Isso é revolucionário na vida da igreja. Resgata algo que a igreja se perdeu, que ao longo de todos os anos ela se perdeu. Isso é trazido de volta para a igreja. Depois disso, nós tivemos, alguns anos depois, que eu me refiro a isso, alguns poucos anos depois, nós vimos um jovem, John Wesley, que era um menino, um inglês, um britânico, apaixonado por Jesus, junto com um grupo de jovens que se reuniram para orar. E começou a queimar no coração dele uma chama de anunciar o evangelho, de pregar Jesus, de anunciar as boas novas. Ele chega ao pastor dele e diz assim: pastor, eu tenho uma chama que queima no meu peito, eu preciso compartilhar de uma mensagem, me permita compartilhar. E ele diz: cara, não tem espaço para esse tipo de coisa na nossa igreja, porque a nossa igreja está tudo arrumadinha já, ela já está bem organizadinha, já, a gente fica botando adubo ali e ela está funcionando desse jeito, não complica. E ele diz: tá bom. E ele pega um caixote, ele vai para a rua, ele coloca o caixote, ele sobe em cima desse caixote e ele começa a anunciar o evangelho. E de repente a Europa é impactada por Jesus e Cristo volta à cena novamente. A pregação da mensagem de Jesus como fonte de salvação é resgatada e trazida, queimando no coração das pessoas. Nós vimos Charles Finney, nós vimos Jonathan Edwards nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa, mais ou menos na mesma época, e nós vimos um espalhar disso ao longo da história. Passaram-se mais alguns anos, tivemos outros picos de avivamento, tivemos em Gales, 1904, mas tivemos em 1906, lá em Azusa, como eu já citei para vocês, aonde ali nasceu o movimento pentecostal, aonde as igrejas pentecostais hoje que nós conhecemos têm a sua origem, o seu nascedouro, a gênese dessa igreja, ali no avivamento de Azusa. E ali Jesus resgata a ênfase no Espírito Santo. O Espírito Santo não saiu da igreja ao longo de todos esses anos, mas de repente o conceito, pessoas falavam em línguas antes de Azusa, nós vimos essas manifestações acontecendo, mas elas intensificaram e se proliferaram para o mundo a partir de Azusa. Se concentrou ali, Deus decidiu derramar avivamento ali e projetar isso por 2 anos. Pessoas concentraram ali e levaram o Espírito Santo, a mensagem pentecostal para todo o mundo, inclusive ao Brasil. 1910, 4 anos depois, chega ao Brasil essa mensagem. Passaram-se mais alguns anos, em 1994, em Toronto, Deus decide derramar o avivamento. Também, coisas malucas acontecem, coisas doidas acontecem, multidões vão para lá. De novo, algumas coisas estranhas, muitas coisas estranhas, mas o fato é que Deus moveu naquele lugar. Pessoas foram curadas, tiveram milagres, tudo aquilo que eu falei para vocês, conversões, tudo aquilo que eu disse que quando tem avivamento acontece, lá vimos acontecer. Por 12 anos, ininterruptos, eles ficaram fazendo culto todos os dias. Pessoas vindo de todos os lugares e sendo tocadas e ministradas. Voltavam às suas cidades e aquelas cidades eram impactadas, tocadas. Nós fomos, tivemos essa experiência, somos exemplo disso. Mas o que ficou de tudo isso, o que ficou desse mover, o que ficou desse agir de Deus, foi a paternidade de Deus. Deus trouxe, a partir de Toronto, a paternidade de Deus Pai de volta à igreja. Note, nós tivemos a reforma da graça, tivemos a reforma de Cristo, do Espírito Santo e do Pai de volta para dentro da igreja. Deus trazendo aquilo que a igreja perdeu ao longo da história, um conceito, né, de bases teológicas que haviam sido perdidas. Eu tenho um pastor que é como um pai para mim, eu o amo como pai, que é o pastor Fred Wright. Ele já está aposentado, já está mais velho, teve alguns problemas de saúde, hoje ele está mais calmo, mas por muitos anos ele vinha todos os anos ao Brasil. Eu encontrava ele uma vez por ano no Canadá, ele me encontrava uma vez por ano no Brasil, e nós tínhamos essa relação muito próxima. O tempo que a gente ficou no Canadá, nós íamos para a casa dele, eu ajudava ele nas coisas dele, eu tinha essa amizade, eu tinha esse carinho por ele, e ele por mim também, ele, a Sharon, a sua esposa. E ele escreve um livro, ele escreveu um livro sobre os grandes avivamentos do mundo. E nesse livro ele descreve essa restauração que Deus foi fazendo nos grandes despertamentos espirituais, nas coisas que Deus foi fazendo ao longo dos anos. Ele descreve nesse livro. E aí, eu conversando um dia com ele, eu pergunto para ele: Fred, o que tu acha que vai ser a ênfase do próximo avivamento? Porque se Deus vem resgatando algo e vem reformando a igreja de coisas que ela perdeu ao longo da história, nós acreditamos num novo derramar.
Nós acreditamos num grande derramado do Espírito Santo antes de Jesus buscar a sua igreja. Eu acredito particularmente que Jesus voltará para a sua igreja antes de vir buscá-la. E eu não estou dizendo que Jesus não está na igreja hoje. O que eu estou dizendo é que vai chegar o dia que nós não precisamos dizer Deus está aqui. Todas as pessoas saberão que Deus está ali. Então eu perguntava para ele, cara, qual você acredita que será a ênfase do próximo avivamento? E ele disse, cara, esse cara que estudou avivamento, esse cara que se mergulhou para dentro disso, ele diz, eu acredito que o próximo avivamento, a próxima onda de Deus, será uma onda para resgatar o conceito do noivo e da noiva. A paixão do noivo com a noiva. Depois que ele conversou, a gente conversou sobre isso, ele pregava sobre essas coisas, e olha que legal, ele passava um vídeo da Raquel e do Robson na pregação dele. Ele pregava e passava esse vídeo, que era um pedacinho do casamento do Robson e da Raquel, porque a Raquel dança para o Robson no casamento. Ela chega para o casamento, ela para no meio, e ela começa a dançar para o noivo. E ele diz, eu acredito que este é um sinal nosso para Deus, de nós amarmos o noivo, de nós nos debruçarmos sobre o noivo, de nós buscarmos o noivo. Se ele está certo ou não, o fato é que esse derramar de Deus em Asbury foi justamente isso. Lá não tinha pregador, lá não tinha grande grupo de louvor, lá não tinha telão de LED, não tinha parede preta, não tinha fumaça, não tinha luz, não tinha nada. Tinha só pessoas que estavam lá para buscar a Ele. Estavam lá porque o amavam. Estavam lá porque queriam estar diante dEle. Elas entravam, elas saíam, pessoas ficavam, voltavam no outro dia e estavam lá por causa dEle. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Avivamento a gente não produz. A gente não consegue produzir avivamento. Nós vimos aqui no Brasil e outros lugares, quando despertou o avivamento em Asbury, nós começamos a ver pessoas ao redor do mundo começarem a se reunir para adorar. E eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que foi sensacional isso. Por quê? Porque eram pessoas sinceras e famintas querendo dizer, papai, eu também quero. Se tu está derramando lá, eu quero poder experimentar isso. E nós vemos, eu conheço pessoas no Brasil que fizeram isso, de igrejas, amigas minhas, que fizeram isso, que se reuniram e disseram, cara, Jesus vem, eu quero ver. E não aconteceu. E não é que Deus, não quero. Não é, é que avivamento é prerrogativa divina. Deus olha e diz assim, hoje eu vou derramar em tal lugar. Por quê? Não sei. O próprio John Arnold, perguntaram para o John, por que Deus derramou em Toronto? Ele disse, cara, não sei. Nós éramos famintos, nós tínhamos fome, nós queríamos Deus, mas a razão pela qual Ele decidiu escolher Toronto, não sei. Avivamento é prerrogativa divina, a gente não produz avivamento. Ainda que a gente possa achar que produza, mas não. A gente não pode dizer, nós vamos ter uma conferência de avivamento. Não podemos. Nós podemos ter um culto de avivamento. Não vamos. O que nós podemos é nos preparar para isso. E de novo eu digo, nós não podemos produzir avivamento, mas nós podemos nos preparar para ele. Resumindo, o que é então avivamento? Avivamento não é cair, avivamento não é chorar, avivamento não é rir, avivamento não é pular, não é salvação de almas, avivamento não é cura, avivamento não é falar em línguas, avivamento não é histeria. Avivamento tem um nome, é uma pessoa, ela se chama Jesus de Nazaré. Quando Ele vem, nós temos cura, milagre, manifestação, poder, salvação, libertação. Nós temos tudo que nós precisamos. Portanto, o texto que eu li para vocês, que vocês talvez acharam que eu tinha esquecido de ler, de falar, ele diz o seguinte, no verso 6, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João Batista estava se referindo a Jesus. Ele diz, a maior manifestação de milagres na história do mundo foi quando o avivamento, Jesus, esteve caminhando nessa terra. Portanto, os nossos olhos têm que estar nele. O que nós buscamos é Ele. O que nós desejamos é Ele. Não é nem a unção, não é nem a glória, é Ele. Ele é o nosso centro gravitacional. De novo, não produzimos avivamento, mas nós podemos nos preparar para ele. E o cara que preparou o caminho para esse avivamento chegar, Jesus, se chama João Batista. E a Bíblia diz que ele, palavras de Isaías,
ele era a voz que clamava no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Portanto, de novo, não produzimos, mas nos preparamos para isso. Nós preparamos o caminho para que Ele venha, para que toda a humanidade veja a salvação de Deus. Nós preparamos o caminho. Então assim, nós não sabemos quando Ele vai vir, nós não sabemos como Ele vai vir, mas nós podemos nos preparar para isso. Nós podemos estar atentos a isso e nos preparar para isso. E Ele diz como. E Ele fala pelo menos de 4 coisas. Ele diz assim: endireitai as vossas veredas, todo vale seja aterrado, todo monte seja aplanado, os caminhos tortos sejam endireitados, os escabrosos sejam aplanados, sejam achatados, né? O que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho problema, e primeiro é o seguinte: teologicamente, o que ele está querendo dizer aqui, quando Isaías profetiza isso, ele está pensando, obviamente, em uma estrada, em um caminho. A ideia era, de fato, ajustar o caminho, para que o Senhor entrasse com toda a sua comitiva real e chegasse em algum lugar. João Batista era o arauto, era aquele que preparava o caminho, que ele anunciava: está vindo um, que eu não sou digno de atar as sandálias. E quando Jesus vem, ele sai de cena e ele aponta: eis o rei, é ele sai do palco, as luzes apontam para Jesus e ele vai para lá. E a galera diz assim: oh, mas ele está ganhando mais discípulo do que tu, João. E ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua, eu não estou nesse negócio, eu só preparo o caminho, ele é o cara, nós estamos atrás dele. E esse cara, João Batista, ele preparou o caminho, e Jesus chama ele do maior profeta de todos. E Jesus não esqueceu de Moisés, não esqueceu de Abraão, não esqueceu de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, ele não esqueceu desses caras. E ele diz: João Batista é o maior de todos. E por que ele é o maior de todos? Porque ele preparou o caminho para Jesus. E ele fala de 4 coisas: de vales, de montes, de caminhos tortos e de caminhos escabrosos. Eu não quero aqui tirar da Bíblia o que ela não está dizendo. Eu tenho problema quando os pregadores fazem isso. Deixa eu tentar explicar para você. Eu já escutei pregação tipo assim: história de Davi e Golias. Davi foi lá e pegou 5 pedras e colocou no seu saco. O saco, a bolsa. Colocou na sua sacola, na sua mochila. E ele coloca 5 pedras, foram 5 pedras. 5 pedras. Ele coloca a pedra da coragem, a pedra da intrepidez, a pedra de não sei o que. Aí fica assim: hã? Pode ser legal, cara, pode ser abençoada, o cara pode, né, tá abençoado ali, mas o texto não está dizendo isso. Não tem no texto isso. Pode ter feito sentido para você, você pode chorar, pode, né, fazer muita coisa, mas o texto não está falando isso. Então eu não quero aqui pegar o texto e inventar coisa que o texto não está dizendo. O texto ele está de fato se referindo à estrada e preparar o caminho para receber Jesus. Mas nós vemos na vida de João Batista algumas características e um estilo de pregação de João Batista que nós poderíamos fazer uma analogia a essas 4 coisas, sem ter que inventar. E me acompanhe, por favor. Mas quando ele fala de vales, normalmente vale está falando de uma depressão, está falando de um lugar mais baixo, está falando de uma situação mais complicada que precisa ser ajustada. Se nós estamos buscando avivamento, se nós estamos ansiando algumas coisas, tem alguns vales que de fato vão precisar ser ajustados. Quando fala de montes altos, está falando de orgulho. E nós vemos a pregação de João Batista indo de frente a esse tipo de coisa, a ponto dele se vestir de peles e comer umas comidas no mínimo estranha, de duvidoso sabor. Mas ele se despiu de qualquer glória, ele se despiu de qualquer coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que morar no deserto e se vestir de... Não é isso. Mas para ele era claro que ele tinha uma missão, ele não estava procurando nada para si, ele estava procurando algo que era importante para aquilo, a missão pela qual ele foi preparado por 30 anos. Ele fala de caminhos tortuosos e claramente nós podemos, quando se fala de caminho torto, para nós a primeira coisa que nós pensamos obviamente é pecado. E ele aponta o dedo na sua mensagem, preparando o caminho do Senhor para que ele venha. Ele aponta o dedo e ele diz: ó rei, o teu estilo de vida é pecaminoso.
E não me interessa se tu é o rei. Tu está adulterando, e isso está mal, e isso está errado. Ele olhava para os fariseus, para os religiosos, e dizia, cara, vocês são raça de víbora, e o machado está posto à raiz. Se vocês não se converterem, vai dar problema, vai dar caca. Ele estava falando duro contra problemas de caráter, que ao meu ver são os caminhos escabrosos. E nós vemos isso, de novo, eu não estou querendo inventar coisa, mas nós vemos esse tipo de mensagem na vida de João Batista, aonde ele foi um cara que foi muito sério em relação a pecado. Ele levou a sério essa mensagem. A mensagem do arrependimento para João Batista foi uma mensagem séria. Ele não queria só a parte boa do negócio, dizendo assim, eu só quero que Jesus venha, porque eu quero só love, quero aproveitar a parte tal, legal. Não, cara, eu preciso me preparar para que ele venha. E eu preciso levar isso a sério. Mano, mas, Anderson, Jesus só vai vir quando a gente não tiver mais pecado? Não, cara, porque a gente vai pecar. E o dia que a gente disser que não tem pecado, a Bíblia nos afirma que nós acabamos de pecar, porque nós estamos mentindo. Então acabou de pecar, pecou. Então assim, cara, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, nós temos coisas que nós lidamos, todos nós temos. Eu falo isso já me vi outras vezes falar isso, né? Mas se nós tivéssemos a capacidade de ler pensamento, a gente não está mais nem casado e não tinha mais nem amigo. Porque passa uns negócios doidos na cabeça da gente, mano. Então assim, cara, a gente é podre, a gente é. Então, a gente vai ficar totalmente santo para Deus vir? Não, cara, até porque, para muitas das coisas que nós temos aqui na nossa vida, só seremos libertos de verdade quando Ele vier, quando a presença do Senhor vier, porque quando Ele vem, cara, tem coisas que Ele arranca com a mão, assim. É como que o poder de um sopro, porque é o Deus que veio estar no nosso meio, aquilo que nós lutávamos por anos, quando o Espírito Santo sopra na nossa vida, você já deve ter tido esse tipo de experiência, cara, é como que ele tirasse com a mão, assim, tuf, de Deus. Então, cara, tem coisa que nós precisamos dele, por isso que eu digo, nós precisamos ansiar por avivamento, porque tem coisa que precisam sair da nossa vida quando ele vier, quando o avivamento acontecer. Tá, Anderson, mas eu não estou entendendo, agora não está fazendo sentido para mim, porque se tu está dizendo que tem coisas na minha vida que só vão sair quando ele chegar, e tu está dizendo que eu preciso preparar o caminho para ele, para que ele venha, e para eu preparar o caminho eu preciso tirar algumas coisas, como é que funciona isso aí? Mano, deixa eu tentar explicar para você. Eu não sei se faz sentido, mas na minha cabeça, assim que eu consegui entender a conversão. A conversão é mais ou menos, se você olha alguém que chega do mundo, é como se ele fosse, sei lá, uma árvore cheia de galho, assim, galho, aqueles galhos tudo para quanto é lado, aquela confusão de seco, assim, espalhado para tudo quanto é lado. E aí tu chega para Jesus e se converte para Jesus. E Jesus vai, cara, e aqueles galhão assim, que são tudo espalhado, ele vai lá e quebra aquilo. E ele ajeita essa árvore que estava feia pra caramba. E aí as pessoas olham para ti e dizem assim, mas esse maluco está diferente. Parece ele, mas não é ele. É a história do ceguinho do João, esse do Guspe. Que olharam para ele e disseram, é o ceguinho. Não é o ceguinho, porque ele está vendo, não pode ser o ceguinho. Não, mas é o ceguinho. Não, mas não é o ceguinho. É o ceguinho. Aí chegava, tu é o ceguinho? Né? Aí disse, então, não sou, mas é que eu encontrei Jesus. E depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Eu era cego e agora eu vejo. Então esse tipo de coisa acontece com a gente. Talvez aconteceu com você quando você se converteu. Cara, um monte de coisa que antes você caminhava para lá, de repente você começou a caminhar para lá. Aquilo que era uma vida de pessoas são libertas do álcool, pessoas são libertas de, sei lá, um monte de coisa, que estava indo para um lado, pum, vai para um outro lado. Por quê? Porque Jesus vem e quebra esses galhão, agora. E aí de longe eu olho assim, e, cara, parece, mas não parece, aí tu vai olhando assim, vai chegando perto. Agora, quando a gente chega bem perto e se pegar uma lupa, e a gente botar, cara, parece umas coisas feias. Se a gente pegar a luz e jogar ali para dentro, tem coisa lá dentro que precisa sair. E precisa sair. E que está lá dentro. E a gente vai levando assim. Por exemplo, nós estamos lidando em fazer uma propaganda do GF. Nós estamos estudando o ego transformado do livro Timothy Keller. E nesse livro, que é um livro fantástico, um livro fininho, você lê rapidinho, ele cita C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples.
E no livro Cristianismo Puro e Simples, eu sempre olho para a Nicole, porque ela me corrige, porque eu sempre digo errado esse livro. E aí hoje eu disse, a Nicole me corrige e eu disse o livro errado, o nome do livro. Mas enfim, Cristianismo Puro e Simples. Ele cita C.S. Lewis e ele diz o seguinte, citando C.S. Lewis, né? C.S. Lewis diz assim, nós temos orgulho, ou melhor, nós não temos orgulho de sermos a pessoa mais inteligente. Nós não temos orgulho de sermos a pessoa mais rica. Nós não temos orgulho de sermos a pessoa mais bonita. O que nós temos orgulho é de sermos mais inteligentes que os outros. Nós temos orgulho de sermos mais bonitos que os outros, de ser mais rico que os outros. Então o meu orgulho não está baseado naquilo que eu tenho, está baseado no fato de o outro não ter o que eu tenho. Então quando um outro começa a ter mais do que eu tenho, eu começo a entristecer com o que eu tenho, o que demonstra que a minha felicidade não está no que eu tenho, mas sim em ter mais que o outro. Olha que sentimento podre, e ele habita dentro de nós. Aquilo que eu sinto assim, tipo, cara, nossa, eu estou bem. Por que eu estou bem? Porque eu estou melhor que o outro. E eu me sinto bem com isso. Graças a Deus que eu não sou que nem ele. É um sentimento podre. Ele é nojento, mas ele habita dentro de mim. E nós às vezes nem nos damos conta disso. Então quando Jesus diz, cara, avivamento é uma prerrogativa divina, né? Ele não diz na Bíblia isso, mas nós vemos isso acontecer, e ele prepara o caminho, que ele está dizendo, cara, tem coisas que nós precisamos ir ajustando ali. Então essas coisas que são mais escabrosas, que são mais loucas assim, Jesus vem e quebra. As outras que são mais micro, nós vamos num processo de transformação, e com certeza facilita isso quando Jesus vem e avivamento vem. Mas sabe qual é o problema? É quando nós estamos no caminho cheio de galho. Aí é um problema. É um problema quando eu digo, eu estou caminhando com Jesus e eu olho de longe e é aquele troço cheio de galho, cheio de caminho torto, cheio de caminho escabroso, cheio de problema de caráter, e para mim está tudo certo. Esse é um problema. E João diz assim, não, cara. Para que nós venhamos a preparar o caminho do Senhor, nós precisamos caminhar em direção a Ele com seriedade. E para isso eu preciso lidar com essas coisas que são macro. Essas macro, cara, não posso ficar carregando comigo isso, não dá. Eu preciso lidar com isso, eu preciso seriamente, intencionalmente caminhar nessa direção e pedir que o Senhor transforme a minha vida. Portanto, meu anseio, cara, nessa noite, basicamente o que eu gostaria, a razão pela qual eu estou compartilhando com você isso, é pelo menos 2 sentimentos. O primeiro deles é que nós tenhamos fome por avivamento, que nós tenhamos fome por nos encontrar com Ele, que nós tenhamos fome por tê-los como centro da nossa vida, que tenhamos fome por isso. E a segunda coisa pela qual eu estou compartilhando com você isso, é que, cara, se tem coisa que nós precisamos ajustar nessa caminhada, não empurra com a barriga. Vamos olhar isso com seriedade. Se tem coisa na minha vida que precisa ser ajustada, que eu venha olhar isso com seriedade. Porque, de novo, avivamento é prerrogativa divina. Eu não consigo produzir avivamento, mas eu posso me preparar para ele. Que estejamos preparados para ele, que estejamos nos preparando para ele, e que quando ele decidir vir, quando ele decidir habitar no nosso meio, quando ele decidir vir e fazer morada em nosso meio, que nós estejamos preparados para isso, que tenhamos um coração sincero, que o nosso coração não seja cheio de orgulho, porque quando ele chegar, que o nosso coração seja voltado para ele, é dele. Que nós não venhamos a dizer, nossa, nós estamos vivendo em avivamento. Não, cara, não passe isso. Que nós venhamos a olhar para Ele. Que Ele seja o centro gravitacional da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Meu irmão, olha só, o meu objetivo nessa noite não é fazer uma mensagem onde eu aponto o dedo, na verdade é uma mensagem onde eu estendo a mão. É uma mensagem onde nós venhamos a nos aproximar dele. Eu não quero, meu objetivo não é dizer, você é um pecador safado, se você não se converter, você vai para o inferno. É verdade, mas se... A minha ideia não é isso, não é eu apontar para você desse jeito.
mas é nós conseguirmos olhar para Deus com graça. E deixa eu explicar isso através de uma canção que eu aprendi na cadeia. E deixa eu explicar, não é que eu estava preso, eu era capelão na penitenciária. Eu fui 2 anos capelão na penitenciária estadual do Jacuí. E lá a gente tinha culto com os presos no sábado à tarde. E eles tinham uma música, eles cantavam uma música, um violãozinho lá eles cantavam uma música. E essa música é uma história, cara. E eles contavam essa história na música. E a música iniciava assim, que eram 2 amigos que fizeram ensino fundamental juntos, ensino médio juntos, e eram muito amigos. E terminaram o ensino médio, e um deles seguiu e foi fazer faculdade, e o outro foi viver a vida. O que fez faculdade se formou em direito, se tornou um advogado. O que foi viver a vida descambou, foi para um caminho meio estranho e acabou preso. Preso, ele lembrou do amigo dele que era advogado, ligou para o amigo, tudo isso na música. O amigo advogado ligou para ele, cara, estou preso. E o advogado foi lá, amigo dele, tirou ele da cadeia. Voltou a fazer umas cacas, voltou a ser preso de novo. Ligou para o amigo dele foi lá, tirou ele da cadeia. E eles tocando e cantando, tirou da cadeia. Passou mais um tempo, fez mais bobagem, foi preso. Ligou para o amigo dele, e o amigo dele disse assim, cara, só que agora eu me tornei juiz. Hoje eu não consigo mais te ajudar, eu só posso te julgar. E aí na música ela encerrava dizendo assim, hoje Jesus é o teu advogado. Um dia ele será o teu justo juiz, mas hoje ele é o teu advogado. Hoje nós temos tempo de ir até ele. Hoje nós temos tempo de correr até os seus braços e ele vai nos ajudar. Fazia todo sentido naquele contexto e faz sentido até para nós que estamos aqui hoje, não é? Que nós possamos chegar ao nosso advogado, que nós possamos ir perto dele, que nós possamos estar perto do nosso Deus, nos aproximar dele, desejar ele. É para isso que estamos aqui, amém? Feche seus olhos, vamos cantar uma canção e depois eu quero orar com você, em nome de Jesus. Somos um povo clamando por Jesus. Venha o seu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas se ouvirá. Preparai o caminho do Senhor. Jesus, o amigo do noivo, sua voz levantará. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto, ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto, ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. Papai, eu oro nessa noite. Eu oro, Senhor, clamando, Pai, por nós como comunidade, mas também pela nossa cidade, pela nossa nação. Senhor, tenha misericórdia de nós e prepara-nos, ajuda-nos, Senhor, neste processo. O que nós precisamos é de Ti. Nós precisamos da manifestação de Jesus em nosso meio. Que Cristo seja de fato o centro, seja, Senhor, aonde nós orbitamos ao redor. Que Ele seja entronizado nas nossas vidas. Papai, eu oro, Senhor, gera em nós fome, gera em nós sede pela Tua presença. Assim como Davi, Senhor, quando ele ora e diz, Papai, que o meu corpo tem sede de Ti, a minha alma Te deseja, mas o meu corpo tem sede de Ti. Senhor, que não só o nosso espírito, que não só a nossa alma, mas que o nosso corpo tenha carência da presença, da glória de Deus.
Senhor, que sejamos atraídos por Ti. Começa a tocar, Senhor, no nosso tempo de comunhão. Começa a tocar, Senhor, no nosso devocional. Venha estar conosco, Senhor, nos nossos devocionais. Que a Tua presença venha estar. Que sejam devocionais vivos. Que sejam devocionais de encontros pessoais, de encontros divinos. Começa a gerar, Senhor, em nós essa fome. E papai, se existe algo em nós que precisa ser transformado, seja, Senhor, um vale a aterrar, seja, Senhor, um monte a ser abatido, seja um caminho torto a endireitar, um caminho escabroso, Senhor, a aplanar. Senhor, ajuda-nos, 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 Senhor, a seguirmos em direção a esse objetivo. Que sejamos trabalhados por Ti, que sejamos sensíveis à Tua voz e trabalhados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, ministra-nos, ministra-nos. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.